Então vamos dar início à disciplina de eletrônica. Ela se chama, tem o código EMC 5006. Eu sou o professor Gerry Valtric, do curso de Engenharia Mecânica da UFSC. E o cronograma e o plano de ensino, vocês podem encontrar ele no Moodle, assim como o material de apoio. Eu também vou passar todos os avisos no Moodle. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo, pela internet, todas as quintas-feiras, das 5 às 6 horas, pelo método síncrono. Eu vou deixar o link lá no convite para vocês, lá no Moodle também. Então essa disciplina terá 8 testes, de 40 minutos cada uma, e elas serão apresentadas no modo síncrono. A disciplina será dividida em 4 partes. A gente inicialmente vai fazer uma revisão de circuitos elétricos, depois vamos estudar a eletrônica analógica, em seguida eletrônica digital e depois sensores e transitores elétricos. A primeira parte, a gente vai ver então a revisão de circuitos elétricos. Nessa revisão a gente vai ver os conceitos básicos, carga e corrente. Vamos estudar também o potencial elétrico, potência e energia, e elementos de circuitos, e para finalizar a gente vai fazer alguns exercícios. Bom, então vamos iniciar com carga e corrente. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca das partículas que constituem matéria e está presente em todos os objetos. A gente sabe da física elementar que toda matéria é composta de blocos de constituições fundamentais conhecidos como átomo, e que cada átomo consiste de elétrons, prótons e nêutrons. A gente também sabe que a carga elétrica ela é negativa e tem um valor de 1,602 vezes 10 a menos 16 coulomb, enquanto que o próton carrega uma carga positiva da mesma magnitude que o elétron. A presença então de números iguais de prótons e elétrons deixa o átomo carregado de maneira neutra. Tá? Então a carga elétrica ela tem a sua unidade em coulombs. Entretanto, se a gente atritar um pente, por exemplo, com um tecido, haverá transferência então de cargas de objeto do pente, do tecido para o pente. Por exemplo, a gente pode atritar cargas positivas que irão para o pente. O que acontece é que se o pente tiver carga positiva e ele chegar perto de um outro objeto, por exemplo, um pedaço de papel que tem carga negativa, vai ocorrer uma atração. E essa forma de atração a gente chama de eletrostática. Tá? Agora, quando houver um movimento de elétrons de um lugar para o outro, a gente chama esse efeito de eletrodinâmica. Podemos citar como exemplo o movimento de elétrons quando um cabo metálico é conectado entre os terminais positivo e negativo de uma bateria. No momento da conexão, os elétrons do terminal negativo são atraídos pelo terminal positivo, enquanto que as cargas positivas vão na direção oposta, isto é, do terminal positivo para o negativo. Nesse momento você deve estar pensando e se perguntando como é que as cargas positivas se movem, visto que são as cargas negativas que saltam de um átomo para o outro, como a gente bem sabe. O ponto é que no momento em que o elétron salta de um átomo para o outro, o átomo que perdeu o elétron acaba ficando com mais prótons do que elétrons. Dessa forma, ele acaba ficando com carga positiva. Assim percebe-se que também existe um movimento de cargas positivas na direção oposta ao movimento dos elétrons. Convencionalmente, é adotada a movimentação de cargas positivas nos estudos e aplicações de circuitos elétricos. Dessa forma, a gente também vai usar essa convenção. Então, as cargas que a gente vai avaliar serão das cargas positivas do movimento. A corrente elétrica, então, ela pode ser definida como a quantidade de cargas elétricas que circulam de um meio, num determinado meio, num determinado tempo. Por exemplo, se a carga a circulação de carga for constante, a gente vai ter a corrente igual a carga dividido pelo tempo. A unidade da corrente, então, ela é dada em amperes. Agora, quando a taxa de carga circula em meio ela não é constante, ela varia com o tempo, a gente diz que ela é alternada. Então, como vocês podem verificar no gráfico, a forma de andar a corrente ela se altera com o tempo.
Vamos agora então para o item 1.2, potencial elétrico ou tensão. Para a gente definir o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico, imagine que temos um ponto A e uma carga Q positiva fixa, e que em um ponto muito distante B temos uma carga Q minúscula, também positiva, mas que pode se movimentar desse ponto até outro. Sabe-se por experiência que cargas com a mesma polaridade tendem a se afastarem. Assim, se uma força externa faz com que a carga Q se movimente na direção da carga Q maiúscula, será necessária uma energia externa para realizar esse movimento, uma vez que as cargas realizarão uma força de repulsão entre si. Isto é, será realizado um trabalho durante esse movimento. Essa energia potencial é proporcional ao valor da carga Q minúscula. Isto é, quanto maior o valor da carga Q minúsculo, mais energia será necessário para mover-se essa carga até um ponto A. Portanto, o quociente entre a energia potencial U e a carga Q é constante e é chamada diferença de potencial elétrico ou ainda tensão elétrica. Então, a diferença de potencial elétrico ou a tensão é a energia necessária para mover uma carga unitária através de um elemento medido em volts. Item 1.3, potência e energia. Na física, a potência é a taxa de trabalho de transferência de calor, ou seja, quantidade de energia transferida ou convertida por unidade de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de potência é o watt, ou ainda a gente pode chamar de joules por segundo. Potência, então, é uma grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma fonte por unidade de tempo, é medida em watts. De acordo com a equação, então, podemos escrever que potência é igual a du, que é a energia, dividido por dt, que é o tempo, que é a variação do tempo. Pode-se ainda determinar ou definir a potência em função da corrente e tensão em um sistema. Derivando a energia definida nessa equação que nós vimos anteriormente, em função da carga, a gente chega na seguinte equação, né? du igual a tensão dividido por dq. Ainda substituindo dq pelaquela equação da corrente, né, onde a gente viu que corrente era igual a dq sobre dt, nós podemos chegar então a uma expressão que é mais comumente utilizada, que é a potência igual a tensão vezes a corrente. Elementos de circuito. Existem dois tipos de elementos encontrados em circuitos elétricos: os elementos passivos e elementos ativos. Um elemento ativo é capaz de gerar energia, enquanto o elemento passivo não é. Exemplos de elementos passivos são resistores, capacitores e indutores. Elementos ativos típicos incluem geradores, baterias e amplificadores operacionais. Os elementos ativos mais importantes são as fontes de tensão ou corrente que geralmente fornecem energia ao circuito conectado a eles. Existem dois tipos de fontes: fontes independentes e fontes dependentes. Fonte independente ideal é um elemento ativo que fornece uma tensão ou corrente específica que é completamente independente de outros elementos do circuito. Uma fonte independente de tensão, por exemplo, fornece a mesma tensão independente da corrente solicitada pela carga conectada nos terminais dessa fonte. Essas fontes ideais de tensão podem ser alternadas ou contínuas. A simbologia utilizada para fontes de tensões ideais são apresentadas na figura que vocês estão vendo aí na tela. Existem também fontes de corrente contínua ou alternadas, que ao contrário das fontes de tensão, mantêm a corrente constante independente da tensão presente nesse tipo de fonte. Já uma fonte dependente ideal é um elemento ativo que fornece uma tensão ou corrente dependendo de outros elementos do circuito, como uma corrente ou uma tensão em outra parte do circuito. As fontes dependentes são geralmente designadas por símbolos em forma de losango, como vocês vão ver a seguir. Como o controle da fonte dependente é alcançado por uma tensão ou uma outra corrente em outra parte do circuito, existem 4 tipos de fontes dependentes. Existe a fonte de tensão controlada por tensão, fonte de tensão controlada por corrente, fonte de corrente controlada por tensão, fonte de corrente controlada por corrente. Na figura abaixo, vocês
podem verificar que existem, que eu desenhei 3 circuitos aí. Um dos circuitos, na primeira figura aí à esquerda, é uma fonte de tensão controlada, é o símbolo dela, né? A figura do meio é uma fonte de corrente controlada. E a figurinha ali da direita é um exemplo de como eu posso implementar isso num circuito. Por exemplo, ó, nesse circuito eu tenho aquela fonte no formato de losango, onde está dizendo 3i. Significa que aquilo ali é uma fonte de tensão, né, porque tem ali o mais e menos, fonte de tensão controlada por corrente. E essa corrente, ela vai extrair esse valor da onde? Lá daquele ramo onde eu tenho ali os 5 ohms. Tá? Então a corrente que estiver passando aqueles 5 ohms vai definir a tensão daquele losango ali. Por exemplo, se a corrente for 5 amperes, a fonte de tensão controlada por corrente, representada por aquele losango, vai ser 3 vezes 5, 15. Então será 15 volts. Bom, então vamos fazer um exercício para finalizar. Então, levando em consideração um chuveiro elétrico residencial convencional que possui uma potência nominal de 4.400 watts, qual a corrente consumida por ele se a tensão no chuveiro é de 220 volts? Bom, essa é um exercício extremamente fácil, né? Basta a gente usar a equação da potência, que é igual a tensão vezes a corrente. E dali a gente consegue obter a corrente, porque a corrente vai ser a potência sobre a tensão. Então, como a potência é de 4.400 watts, dividido por 220 volts, nós obtemos ali então uma corrente de 20 amperes. Bom, e para finalizar, eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, se vocês quiserem fazer, né? E daí quem quiser obter as respostas eu posso mandar mais tarde através do Moodle. Então, na próxima aula a gente vai ver também a lei de Ohm, depois nós, ramos e malhas, as leis de Kirchhoff, onde a gente vai estudar a lei de Kirchhoff de nós e malhas. Vamos ver também resistores em série e em paralelo. Eu agradeço a participação de todos e nos vemos na próxima aula.